do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas reflexões sobre o Catecismo da Igreja Católica, no nosso último programa começamos a falar sobre a revelação do nome de Deus. Ao seu povo Israel, Deus revelou-se dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome. Isso significa que Deus não é uma energia, uma força anônima, uma energia cósmica. Deus é alguém. E revelar o seu próprio nome é se dar a conhecer aos outros. De certa maneira, é Deus que se entrega a nós, tornando-se acessível, capaz de ser chamado, de ser invocado. Essa revelação do nome de Deus aconteceu de diversas maneiras, progressivamente. Elohim, El Shaddai, o da montanha, o Altíssimo, que na realidade não eram propriamente nomes, mas apelativos, títulos, digamos. Mas a Moisés, quando Deus queria constituir Moisés como seu embaixador, o seu emissário, que haveria de conduzir o povo para a libertação das terras da escravidão, Moisés lhe pergunta: quando eu for ao teu povo e eles me perguntarem, que eu disser a eles que o Senhor me falou, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu devo dizer? Aí sim, então, Deus se apresenta a Moisés. É a partir desse fato que o nome, a revelação fundamental desse nome se torna central, tanto para a antiga quanto para a nova aliança. E nós chegamos então ao parágrafo 205 do nosso catecismo, o Deus vivo. Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem se consumir. Essa sarça é uma planta típica lá do deserto do Sinai, que de noite ela brilha, como se fosse fosforescente. Essa planta existe até hoje. Quem tem a oportunidade de visitar o Monte Sinai, certamente vai ver lá a sarça de Moisés. Claro que não é aquela mesma sarça de 3.000 anos atrás, mas é o modelo da planta que, ao que tudo indica, eu falo ao que tudo indica porque os nomes naquela época não tinham a cientificidade que hoje tem, distinguindo cada tipo de rosa, cada tipo de figo, por exemplo, com nomes latinos e com toda uma classificação bastante precisa. Deus se manifesta através dessa planta, um fenômeno, ela se queimava sem se consumir. Quando Moisés se aproxima, Deus lhe disse: Moisés, tira as sandálias, porque a terra que você está pisando é terra santa. Deus se apresenta com o nome pelo qual ele era conhecido. Aliás, não era nome ainda, era título, não é? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Assim, Deus se apresenta a Moisés. Deus é, em primeiro lugar, o Deus dos pais. Sabem, meus queridos, é muito bonito na nossa fé a gente perceber que nós não surgimos do nada, a nossa fé se insere em uma longa história de milênios, de modo que nós fazemos parte de uma verdadeira corrente de missão que tem a sua origem no próprio coração da Santíssima Trindade. O nosso Deus é o Deus dos patriarcas, o Deus dos pais, aquele que já havia guiado Abraão, Isaque e Jacó nas suas peregrinações, aquele que tinha se dirigido a Abraão e lhe lançado aquele desafio: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. O mesmo Deus que depois, com Jacó,
aparece, muda o seu nome para Israel e, inclusive, o leva a uma experiência mística profunda. Esse é o Deus que aparece a Moisés. Ele é um Deus fiel, um Deus compassivo, que se lembra deles e se lembra das promessas que ele tinha feito, porque o Deus da Bíblia é um Deus aberto à aliança. Essa é uma característica fundamental e central do Deus do Antigo Testamento, um Deus aberto à aliança. E assim é que Jesus vai mostrar esse Deus, tanto que Jesus vem selar a nova e eterna aliança. Sempre digo que aquele que não tem presente o conceito de aliança não vai conseguir entender nem o Antigo e nem o Novo Testamento. É o Deus que vem para libertar o seu povo da escravidão. Ele é um Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazer isso, e que por esse desígnio agirá com a sua onipotência. Aliás, uma coisa bonita na história de Israel é justamente a descoberta da linearidade do tempo, digamos. Porque certamente muitos já devem ter ouvido falar que em muitas religiões antigas havia a crença no eterno retorno, uma vez que a natureza é cíclica, né? O dia nasce, atinge o seu apogeu, morre, começa de novo, nasce, começa de novo, as estações do ano se sucedem, os anos se sucedem, então era como se tudo voltasse aos começos. Israel vai perceber que Deus age na história, uma história que tem um princípio, que tem um desenrolar e que terá um final. Então, o Deus que se revela é o Deus dos pais, Deus fiel, que continua se lembrando daquelas promessas que ele tinha feito nas alianças feitas aos pais e que vem em auxílio do seu povo. E ele revela a Moisés o seu nome: eu sou aquele que sou. Deus é aquele que é. Os nossos irmãos judeus representam esse nome com as 4 letras hebraicas que estão presentes nesse nome. YHWH. É a maneira própria do hebraico antigo escrever sem as vogais. E também uma forma de proteger o nome divino para que ele não fosse pronunciado em vão. Então, nosso catecismo apresenta aqui o texto do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 15. Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu devo responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, envia-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Mais uma vez, nós queremos agradecer ao nosso bom Deus, porque é um Deus presença, um Deus presente. E queremos também nós sermos propagadores do nome de Deus. Como nós dizemos na oração do Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que a nossa vida seja um hino de ação de graças ao nome daquele que nos ama desde sempre e que nos ama até o fim. E que o Senhor abençoe as nossas famílias. Amém.